Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a honra, e por que não dizer também a alegria, de termos conosco aqui o empresário Luiz Lacerda Biagi. Luiz Lacerda Biagi, que acaba de lançar um livro que está causando uma repercussão muito grande, muito favorável, e o livro também ele é lançado no momento em que todo o futuro dos biocombustíveis, da agroenergia, da bioeletricidade em nosso país vem sendo questionados. Nós estamos atravessando essa que é a pior crise de toda a história da cana-de-açúcar no Brasil, e a participação de Luiz Biagi nesse nosso programa com certeza vai contribuir para que a gente possa resgatar um pouco da história, principalmente a história do Proálcool, a história das famílias que produzem a agroenergia, os biocombustíveis e a bioeletricidade no país, e ele vai contar também fatos relativos aí à sua participação, que foi uma participação muito importante e decisiva na criação, na multiplicação da Zanini, a Zanini que se tornou em determinado momento uma das maiores empresas de bens de capital, não só do Brasil, mas do mundo todo. E também vamos comentar um pouquinho da participação da família Biagi, através do Luiz, na associação com a Biosev, na associação com o grupo Luiz Dreyfus, que criou a Biosev. Luiz, muito obrigado, você realmente me honra muito em ter aceito esse convite, logo após, poucos depois do lançamento do livro, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade de resgatar boas histórias. Que bom, Ronaldo, fico feliz também pela relação que nós temos de tantos anos e de tantas coisas que nós já fizemos juntos. Luiz, a que se deve o lançamento desse seu livro? Esse livro foi um convite que eu recebi da Fundação Getúlio Vargas, que procurou identificar empresários que multiplicaram a riqueza. E eles querem fazer um instituto empresarial, fundar com esse livro, iniciar esse instituto empresarial, que vai biografar pessoas que multiplicaram, brasileiros que multiplicaram riqueza no país. Eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que eu participei desse processo de multiplicação de riqueza através de várias atividades, mas principalmente da Zanini, da qual hoje descende mais de 500 empresas, inclusive em vários países do mundo, né? Então isso aí, até para mim foi surpreendente a pesquisa que eles fizeram. Você começou a trabalhar na Zanini com que idade? Eu comecei a trabalhar muito novo, com 21 anos. Comecei a trabalhar com 14, 15 anos, eu participava, nas férias eu ficava aqui na Zanini, na rua Itaperuna, eu ficava na área de desenho, fazendo cópia de desenho, nanquim, papel vegetal. Então eu comecei 14, 15, 16 anos, já ficava aqui. Depois, com 18 eu fui para a faculdade em São Paulo. São Paulo, e à noite eu trabalhava, e de dia eu trabalhava no escritório da Zanini em São Paulo, que era o escritório de compras que tinha em São Paulo, que era chefiado por um senhor chamado Zé Roberto Nogueira, que depois se tornou Calçados Terra em Franca, e depois se tornou sócio da Cevasa, o líder daquele grupo Canagril, que hoje ainda é sócio da Cargill na Cevasa. Você no livro, não só no livro, na sua vida pessoal também, quem lhe conhece sabe disso, você devota uma admiração e um respeito profundos pelo senhor Maurílio Biagi, seu pai. Perfeito. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa relação. Inclusive tem uma parte no livro que a sua esposa, a dona Karina, menciona a forma elegante com a qual ele, como seu pai, como sogro, tratava ela. Há um outro momento aqui que também é dito de uma secretária do escritório onde você já trabalhava em São Paulo, que o seu Maurílio chegava ao escritório, não interrompia
eventualmente não entrava na sua sala sem ser anunciado, esperava pacientemente ser anunciado? E são algumas características que o seu Maurílio tinha e que você mostra isso assim com muita propriedade. Eu queria que você falasse um pouquinho da memória que você tem e dos principais ensinamentos que seu pai lhe deixou. Realmente o meu pai foi uma pessoa especial, ele tinha uma visão muito grande de longo prazo e tinha também uma preocupação muito grande com a comunidade. As coisas que mais me impressionavam dele era o respeito que ele tinha pelos outros. Desde criança ele nunca entrou no nosso quarto, ele nunca abriu a porta e entrou no quarto. Ele nunca entrou na sala do escritório sem se anunciar, né? Então realmente era uma pessoa assim muito respeitosa. E ele foi vereador aqui em Sertãozinho, em 1951, havia naquela época um movimento para se mudar o nome Sertãozinho, que todo mundo achava Sertãozinho um nome pejorativo, nome negativo, Sertãozinho, né? Então meu pai falou, bom, vocês querem mudar, constituiu uma comissão de pessoas aqui de Sertãozinho, falou, vocês visitem 20 dos mais velhos moradores de Sertãozinho e perguntem a opinião deles. Se a maioria deles achar que deve mudar, vamos então fazer um trabalho nesse sentido. Aí foram visitar o primeiro, um imigrante, um descendente italiano, e contaram para ele, olha, nós estamos querendo mudar o nome, Sertãozinho é pejorativo, o que o senhor acha, né? Ele falou, o Sertãozinho tá bom demais, feio é puta que pariu. Aí não mudou o nome de Sertãozinho. Foi a única iniciativa política do seu Maurílio? Ele ficou na Câmara, tomou várias, na época, tinha muita coisa para ser feita em Sertãozinho, ele direcionou um pouco do plano diretor, um pouco, várias coisas aqui em Sertãozinho naquela época, né? Porque Sertãozinho naquela época só tinha a Barão do Rio Branco, né? De terra. Não tinha nada lá de Sertãozinho, era realmente, Sertãozinho devia ter 6, 5 mil habitantes nessa época. Então, foi o início de tudo. Mas a minha relação com ele sempre foi muito boa, ele sempre me apoiou muito. O fato dele ter me apoiado é que me transformou numa pessoa mais capaz. A gente sabe que numa certa idade, se não tem alguém que te apoia, é muito difícil você conseguir se desenvolver. E ele tinha essa visão realmente de universal, ele se preocupava, ele se aborrecia com as coisas globais, assim. Ele não era uma pessoa egoísta, vamos dizer assim. Você, quando você começou a trabalhar na Zanini, quantos trabalhadores tinha a empresa? Quando eu comecei, tinha 60 pessoas. E quando eu saí, tinha 6.100. Lógico que o coberto não é meu, porque nós tínhamos aqui uma equipe fantástica, né? As pessoas que compunham, a Zanini já, quando abriu capital em 1970, ela já era uma empresa dentro das regras do mercado. Ela já tinha 2 conselheiros externos, que eram pessoas importantes, o Rich Bitter e o Langoni, eram pessoas da época muito importantes. Ela tinha já o tag along, que hoje chama tag along, quer dizer, o direito do acionista minoritário em receber o mesmo valor do majoritário no caso de venda. Naquela época já tinha no acordo de acionista nossa, não chamava tag along, mas o direito de igualdade entre as partes. Era uma empresa que se desenvolveu em praticamente 20 subsidiárias, empresas coligadas, né? Chegou a participar de 42, chegou a ser sócio de 42 processos na época do Proálcool, porque naquele tempo o BNDES financiava 80%, mas os empreendedores não tinham os 20% para colocar. Então a Zanini colocava os 20% e dava direito a eles de recomprar pela variação das ORTN. A ORTN era uma variação simbólica. E a Zanini dava a esses empresários o direito de recomprar a parte dela pelo mesmo valor. E todos recompraram, mas viabilizou-se muitos projetos através dessa iniciativa.
Antes de a gente falar de Proálcool, que Proálcool cabe assim... Cabe um bloco programa, inteiro. Outro programa. Eu queria só voltar um pouquinho ainda ao início da Zanini. Quando foi que você sentiu a necessidade de fazer esse trabalho extraordinário? No sentido de buscar tecnologia, no momento que tecnologia era uma coisa no Brasil, uma coisa que estava muito distante da própria mídia, né? Pouco se falava em busca de tecnologia. E você teve essa preocupação e aí você iniciou um trabalho de formiguinha que está muito bem detalhado no livro. Tem até a história de quando você uma vez foi visitar um empresário norte-americano que não lhe quis dar sequer a oportunidade de iniciar uma tratativa de negócio porque você era muito novo. E aí você em seguida, no dia seguinte, você volta e vai insistindo até conseguir o que você precisava. Então, em que momento lhe deu esse lampejo aí de que a Zanini precisava sair na frente, no sentido de se associar com empresas que já detinham tecnologia e essa tecnologia vir para o Brasil. Perfeito. E ser colocada à disposição, e isso foi que propulsionou o próprio Proálcool. Mas o Proálcool a gente fala depois. Tudo isso nasceu da Segunda Guerra Mundial. Tinha na Santa Elisa uma talha, um guindaste para carregar a cana, Demag, que é uma marca famosíssima. Mas aquilo vivia quebrado e não tinha peça de reposição, época de guerra. Aí nasceu essa ideia de fazer uma oficina de manutenção e reposição e desse fato nasceu a Zanini. E a Zanini, quando eu entrei na Zanini, que foi no início dela, ela ainda estava na Rua Itaperuna, a gente sentia uma distância grande de conhecimento e de tecnologia entre nós e alguns fabricantes internacionais. Então, bom, para a gente a longo prazo competir, um dia o Brasil vai ser aberto, as importações vão ser abertas, porque o Brasil ficou muitos anos fechado às importações, protegendo uma indústria que não era competitiva. E isso foi um desastre. E até uma coisa que eu critico muito, e tem muitas passagens desse tipo no livro, esse fechamento à importação. Então nós fizemos um plano de irmos atrás e começou com as turbinas, as primeiras foram as turbinas Atlas, em 1965, e daí foram praticamente todas as tecnologias que hoje estão funcionando, né, que o pessoal diz que são os herdeiros da Zanini, né, que a gente fala, né? Então as moedas Farro, a AKZ, que depois se transformou quando foi vendida. O pessoal que saiu se transformou na TGM, né? E hoje a AKZ é a Siemens, quer dizer, a Siemens do Brasil é a fábrica da AKZ. Ainda tem lá trabalhando 22 pessoas treinadas por nós aqui em Cravinhos, né? Então essa sucessão, foram 40 e poucos acordos de tecnologia em todas as áreas, em todos os detalhes, centrífugas, equipamentos de processamento, muita coisa portuária, né, que veio da Italimpiante, da Itália. A Zanini fez o Porto de Sepetiba, chave na mão, fez o Porto de Itaqui, no Maranhão, o maior porto de embarque de minério, completamente construído aqui em Sertãozinho, né? Projetos Aracruz Celulose, projeto imenso da Aracruz Celulose, foram projetos feitos, a Cutrale, por exemplo, a maior fábrica que tem aqui na estrada de Barretos, foi um projeto chave na mão que a Zanini implantou. Então a Zanini se credenciou para cimento, mineração, saiu da área de açúcar e álcool e foi para a área de equipamento. Por que essa diversificação? E a ideia, vamos dizer, era de internacionalização, né? Quer dizer, a Zanini já tinha escritório em 20 países nessa época, né? Já na década de 70, né? Ela já tinha escritório em 20 países e tinha desses 20, uma parte era o representante e 4 já eram escritórios próprios. Já tinha uma subsidiária no exterior, né? No Panamá, que era a Zanini Internacional, e que viabilizou a exportação para os Estados Unidos e para todos esses outros países, que até hoje, quando você chega com o cartão, quando a Zanini virou Sermatec, nunca deixou de ser Zanini no exterior, quer dizer, o cartão do pessoal que viaja sempre continuou
sendo Zanini. E dessa forma ela continuou mantendo esse relacionamento. E essa tecnologia propiciou realmente a empresa. A ideia inicial era transformar a empresa em várias subsidiárias e aqui ser um centro de fabricação e ter subsidiárias pequenas e altamente especializadas em cada ramo de atividade. A ideia era fazer no campus de Cravinhos, foi comprada uma fazenda muito grande, para fazer, eram 18 subsidiárias programadas. Mas na época da Revolução, como havia proteção e reserva de mercado, por exemplo, nós tínhamos um joint venture para fazer automação com a Foxboro dos Estados Unidos. Mas tinha a Egematic, que era protegida da Embraer. Então o BNDES dizia, não, isso não pode, né? Isso não pode. Então muitas coisas, a Zanini era para ter se desenvolvido muito mais do que se desenvolveu se não fosse uma proteção, uma reserva de mercado que existia na época. Eu volto à pergunta, o que lhe levou a diversificar? Porque o que a gente tem acompanhado é que geralmente a indústria se cria, ela tem o seu foco, o seu mercado, o seu nicho de mercado e se acomoda e fica ali. Você ou não, você é o contrário, você abriu, você acabou de enumerar sistemas de portos, fábrica de cimento, quer dizer, isso já foi uma estratégia sua para não depender de um mercado apenas? Exato. O objetivo... ou você já enxergava que lá para frente o Proálcool poderia eventualmente ter dificuldades? Eu sempre viajei muito, praticamente visitei quase todos os países e sempre eu verifiquei, sempre me impressionou muito o fato da cana-de-açúcar ser competitiva e efetiva em lugares pobres e em países pobres. E óbvio que isso com a tecnologia mudou um pouco, porque você tendo terra boa, né, como é o caso da nossa região, que é uma terra excepcional, muito adequada, né, para o plantio de cana-de-açúcar, e com tecnologia, mas você vê, nós temos hoje um rendimento agrícola menor do que nós tínhamos há 40 anos na Santa Elisa. Então você vê, alguma coisa está errada. Quer dizer, nós não desenvolvemos a parte agrícola como... Nós teríamos que estar já na parte agrícola aí, tendo umas 300 toneladas por hectare. E já tínhamos que estar nesse nível, né? Aí, o açúcar seria altamente rentável, né? Mas nós ficamos marcando ponto, marcando passo, e eu acredito que isso agora vai ser a grande mudança do futuro, vai ser a melhoria de novas variedades realmente pesadas e de um produto novo que é a cana-energia, quer dizer, a usina vai poder ter uma cana que não produz açúcar, mas que realmente pode cogerar mais. A cogeração, eu acho, na minha visão, a cogeração vai salvar o setor. Mas, como você falou, vamos falar de outras, vamos deixar esse assunto para o outro tema, né? E eu sempre acreditei que para você exportar, você teria que ter uma referência tecnológica muito forte. Na época nós pegamos as tecnologias mais fortes, que eram de turbinas a vapor da EG, da Alemanha, as moedas Farrio, um elenco... A Klockner Humboldt Deutz de Colônia, na Alemanha, por exemplo, essa empresa, um dos engenheiros dela era um engenheiro diesel. Quer dizer, um dos engenheiros era o cara que desenvolveu o motor diesel, né? Então, são empresas de altíssimo nível, né? E que a gente pôde, tendo esses nomes, esse portfólio e esses nomes, ficava fácil se apresentar no exterior. Ficava muito fácil se apresentar no exterior. Nós chegamos a ter 30% só de açúcar e etanol na empresa, 70% de equipamentos industriais, porcentualmente. Chegamos nesse nível, né? Depois a fusão com a Dedini retrocedeu tudo, porque a Dedini tinha um pensamento exatamente oposto a esse, né? Era de assumir, vamos dizer, uma hegemonia na área de açúcar e álcool.
Então, a fusão deteriorou completamente essa caminhada, né? Ainda a época incipiente da Zanini, a época que ela iniciava e ela andava sob o seu olhar estratégico, com a sua expertise, com a sua coragem. O seu Maurílio, se vivo fosse, você acha que ele teria lhe acompanhado, teria lhe dado apoio a todo esse movimento que você fez, no sentido de buscar? Teria? Você sabe que um dia eu estava morando no Vassoural, aqui no Vassoural, num período de transição, que eu ficava em São Paulo e meu pai pediu que eu viesse para cá para ajudar numa harmonização, que esse assunto você conhece bem, entre os assuntos da Santa Elisa, os assuntos da Zanini, fazer uma harmonização dos assuntos, porque às vezes os assuntos da Santa Elisa conflitavam muito com a Zanini. Santa Elisa queria mais cana, e mais cana prejudicava o nosso cliente. Quer dizer, se você vai tirar a cana da família Balbo, da família Bazan, dos Carolos, se você vai tirar a cana deles, eles não vão comprar equipamento nosso. É uma coisa óbvia. Então havia essa dificuldade. Você vem para cá para você harmonizar esse assunto. É um assunto que você conhece bem, porque você trabalhou na Santa Elisa, você é especialista nesse assunto. Então, eu vim para cá para fazer esse trabalho. Mas voltando à sua indagação, Ronaldo, você falou um dia cedo, eu acordo, meu pai está na varanda da fazenda Vassoural. E ele falou: meu filho, eu vim aqui para te falar um negócio. Daqui para frente, o assunto é com você. Puxa vida. Que idade você tinha, Luiz? Derrotas, e ele falou, louros e derrotas serão seus daqui para frente. Eu te apoio integralmente, mas eu não vou agora acompanhar. Você me dá o feedback, você me informa, você me fala, mas daqui para frente você procura harmonizar sempre com o Rossi, que o Rossi era um amigo querido do meu pai, que era o presidente da Zanini. Cuidava da área internacional, da área de vendas e cuidava também da Bolsa de Valores, quer dizer, a relação com a Bolsa de Valores, porque nós éramos capital aberto, né? Então, cada 15 dias tinha que ir na Bolsa de Valores fazer uma apresentação do que estava acontecendo. O Rossi cuidava da empresa para dentro e eu cuidava da empresa para fora. Quer dizer, da porta para fora eu cuidava e o Rossi cuidava. Que idade você tinha quando você teve essa conversa com o seu pai? Eu tinha 30 anos, 29 anos. Uma coisa que chamava muita atenção, principalmente de jornalistas que vinham à região para visitar e conhecer, a pergunta é assim: por que o Luiz não é presidente da Zanini? Eu queria que você desse essa resposta, porque você acabou de falar com uma memória tão saudável e saudosa do seu José Rossi, então você queria que você desse essa resposta. O Zé Rossi era, pouca gente sabe, mas o pai dele fundou a Companhia Cervejaria Paulista, quer dizer, a grande cervejaria de Ribeirão. A fama que Ribeirão tem, o mérito da família dele, do Rossi. Tá. Tem nada a ver com a Antártica, Ambev, pelo contrário, fecharam a fábrica. O pessoal dizia que o Pinguim tinha um cano direto ligado com a fábrica. Verdade. Né? Verdade. E tinha aquela chopeira imensa de gelo, né? E a fama veio daí. E o Rossi estudou engenharia e foi trabalhar na Cesita, né? E lá na Cesita se tornou diretor. Meu pai, quando pensou em crescer aqui, falou: eu preciso ter um técnico, eu preciso ter um engenheiro competente. Convidou o Rossi para vir. Então, e ofereceu a ele uma participação acionária. Então, o Rossi foi o grande propulsor entre a fase do seu Héctor Zanini, companheiro do início dessa grande caminhada, e esse desenvolvimento para a tecnologia. Então, como o Rossi ficava
voltado para dentro, era importante ele, e tinha muitos compromissos burocráticos, muitos compromissos formais, então era melhor ele ser o presidente, porque o Rossi, ele tinha idade para ser o presidente, que essa coisa da idade também é muito importante. Você sentiu isso de perto, né? Eu senti isso muito de perto, quer dizer, muitas pessoas ficavam em dúvida quando eu, aos 30, 28, 30 anos, os visitava na Europa, nos Estados Unidos, ficavam em dúvida se eu tinha poder para decidir junto com eles, com relação a esses acordos de tecnologia. Por isso que eu cito no livro que eu contratei, quando eu entrei na sala daquele alemão, foi um alemão, quando foi para fazer o negócio com a AKZ, com o negócio de turbinas a vapor, e tinha marcado a agenda, falou, where is Mr. Biagi? Where is Mr. Biagi? Estava esperando alguém atrás de mim, que fosse um senhor, para discutir com ele. Aí eu contratei o seu Versteeg, que era da Stork Wexpur Sugar, que era o nosso parceiro de tecnologia, que tinha recém se aposentado. Estava com 65 anos, então ele passou a ser o presidente da nossa trade e eu passei a ser o vice. Então ele que ia na frente e eu junto. Aí deu um resultado extraordinário. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo Tá e certo. nós voltamos já já com o Luiz Lacerda Biagi. De volta com o TV Brasilagro, recebendo nessa semana o empresário Luiz Lacerda Biagi. Luiz, houve um momento, e isso está muito bem relatado no livro, aí depois eu vou até contar um casozinho meu, numa matéria, reportagem que eu fiz com você, que me deu um problema. Ah, que bom, que bom. Que bom. Que bom. Você várias relata no livro, pelas entrevistas, pela sua coragem, e o Brasil vivia um momento aí, década de 70, início da década de 80, um momento em que poucos eram os empresários que tinham coragem de ir à mídia e falar. E você, de forma muito responsável sempre, pelo menos até nas entrevistas que eu tive junto com você, que eu lhe acompanhei, lhe cobri, você tinha muita responsabilidade naquilo que você dizia, mas você não mandava dizer, você dizia. Isso, evidentemente, lhe causou problemas sérios. Eu queria que você comentasse um pouquinho que tipo de problemas você sofria, as pressões que você sofreu à época, elas estão em parte relatadas no livro, mas é importante que você diga isso. São aí. pressões muito violentas. Por exemplo, vou citar um caso, quando iniciou o Proálcool, esse caso eu acho fantástico, porque quando iniciou o Proálcool, a Petrobras começou a divulgar que o Proálcool não teria futuro, porque o etanol substituía parte da gasolina. E como o sistema de refino do petróleo é rígido, iria sobrar gasolina. Você enfia 25%, 22%, 18%, o que for, 27% agora, você enfia lá e iria sobrar aquela gasolina para exportar. E nenhum país vizinho tinha interesse em comprar essa gasolina. Então a Petrobras teria um prejuízo enorme. Olha que argumento fantástico, um argumento fantástico. Nós fizemos uma visita ao presidente Figueiredo em 82 e fizemos uma exposição. Nessa entrevista, tem até a foto no livro desse dia da entrevista, que estava o Kurt Politzer, estava o Lamartine Navarro, que era um baluarte, foi um baluarte do Você homenageia muito. O Cícero Junqueira Franco estava aí. E nós fizemos um relato para o presidente de que a Petrobras estava mentindo para o mercado, que as refinarias de petróleo, as colunas poderiam ser alteradas para se produzir menos gasolina e mais óleo combustível e mais diesel, com pequena alteração nas colunas. Nós tínhamos fabricado as colunas. Olha que coisa impressionante. Nós tínhamos fabricado as colunas de Paulínia e Cubatão, com tecnologia Foster Wheeler. Nós levamos o desenho das alterações que deveriam ser feitas e demos de presente para o governo. Nós demos de presente, olha, com essas alterações técnicas, nós vamos produzir o quanto de gasolina a menos da mistura. Se for posto 18, 18 a menos. Se for posto 22, 22 a menos. O presidente ficou muito surpreso com aquilo e falou, isso é verdade? Verdade.
chamou o Conselho de Segurança Nacional, general Medeiros, general Venturini, né? Fez uma reunião, chamou os diretores da Petrobras, colocou todos sentados lá, e o Dr. Kurt Politz, que era o presidente da Zanini Foster Wheeler, fez a apresentação técnica mostrando as alterações que deveriam ser feitas e, simbolicamente, doando novamente aquelas alterações. E o presidente Figueiredo, após a reunião, pegou esse documento e escreveu: cumpra-se o que está aqui sugerido, e assinou embaixo, o presidente Figueiredo. E a Petrobras mudou. E a Zanini foi cancelada de todos os fornecimentos para ela. Houve então um retalhamento. Então esse retalhamento, ele não é coisa do governo A, B, C, D, é coisa de compadre. Retalhamento, você, não, se não é para o meu compadre, eu não estou de acordo. Então, o primeiro grande desafio do Proálcool foi vencido com essa visita ao presidente Figueiredo e com a decisão dele de chamar o Conselho de Segurança Nacional e os diretores da Petrobras e exigir que as alterações fossem feitas. Então, esse, por exemplo, foi um dos grandes conflitos com o governo, por exemplo. Né? Você se sentia ameaçado por essas posições do Serviço de Segurança em relação ao que você dizia? No SNI, Serviço Nacional de Informações, funcionava assim, eu dei uma palestra na CESP, em São Paulo, que tinham 700 pessoas no auditório, e eu mostrei a indefinição do sistema energético brasileiro, de todos os pontos errados que existiam e das carências futuras que iriam ocorrer em função daquilo. E fiz muitas críticas a vários órgãos de governo. Então, fui chamado no SNI para dar esclarecimento. Brasília. Naquele tempo, quem era responsável pelo SNI era o Figueiredo. Isso. Era o general Figueiredo. Então, era assim, você chegava, sentava numa sala, como nós estamos aqui, era como uma entrevista mesmo, só que era na mesa, né? Então estava lá o general Figueiredo, usava óculos escuro, como eu, ele usava sempre óculos escuros. Você não está usando esse óculos escuro em homenagem a ele hoje, não, né? Não é homenagem a ele. Apesar que o general Figueiredo é uma pessoa injustiçada, completamente injustiçada com relação à história, porque o general Figueiredo era um homem totalmente democrata, mas não passou. E foi ele que deu anistia, foi ele que deu abertura. Ele que insistiu junto aos militares para que houvesse abertura política. Ele era uma pessoa de diálogo, mas era um cara esquentado. Quer dizer, se alguém ofendesse ele na rua, você lembra, ele saía no tapa. Como presidente, ele saía no tapa com o cara. Então, ele era uma pessoa... Então, ele dizia, Luiz Biagi, muito bem. Documento, analisa o documento. Por favor, ligava o som. É sua voz. E ele perguntava se era eu que estava falando, né? Confirmava, certo? Sou eu que estou falando. E falou: você confirma isso que você está falando? Integralmente, né? E teria muitas outras coisas para aduzir. Eu fui tantas vezes falar com ele lá no SNI que ele me ouviu esse dia como presidente. Quando eu disse que a Petrobras estava mentindo, ele acreditou. Porque ele tinha visto tantas vezes eu enfatizar, e eu sempre dizia, tem mais coisa para dizer, tem mais coisa sobre isso, tem mais coisa para... Você pode aduzir? Pode. Aí chama o cara do Sindicom, aí chama o general do Sindicom para ouvir, lá na sala dele. Então, na realidade, ele foi me levando a sério. Ele foi me levando a sério. Quem foi o presidente que ele convidou para você ser ministro? Foi uma consulta, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Foi uma consulta. Ele inaugurou também, inaugurou a AMB no começo de 80, da década de 80. Ele veio... A AMB, a primeira destilaria autônoma do Brasil. Ele veio inaugurar a AMB. O dia todo aqui. Ficou o dia todo aqui conosco e era realmente um entusiasta do Proálcool. De fato, era realmente um entusiasta do etanol. Para ter enfrentado a Petrobras, porque você
enfrentar a Petrobras na magnitude que ela representava, né? Porque a Petrobras é uma empresa muito forte, né? Claro. Muito forte. E só o PT e os partidos aliados no poder para conseguir derrubar a Petrobras, né? Tem que ser forte também. A Petrobras é uma empresa muito bem, muito bem estruturada. Foi para mim uma das fontes de inspiração para melhorar as tecnologias, porque quando começamos a fazer turbina, eu fui no Sermat, chamava Serviço de Materiais. E eu fui no Sermat e me receberam, levei os catálogos, tudo aquele orgulho de fazer uma turbina aqui em Sertãozinho, né? E disse para eles, olha, eu precisaria que vocês testassem a nossa turbina. A Petrobras nunca tinha comprado uma turbina brasileira. Ele falou, mas nós não podemos correr o risco de ter um crepe, de ter uma falha nas nossas refinarias, não podemos correr esse risco. Eu falei, faz o seguinte, você coloca a nossa, de stand-by. Só que a tua boazuda você deixa parada e liga a nossa o tempo todo. Aí você testa. Se não der certo, a boazuda sua está lá. Ele falou, nem isso assim eu posso fazer. E eu tinha pego um catálogo na sala, que eu achei lindo, um catálogo de redutores, na sala de espera. Na hora de sair, eu falei, posso levar esse catálogo? Mostrei para ele. Aí ele falou assim para mim, isso que é empresa. Isso que é empresa. Era a Henk, da Alemanha. Aí eu fui lá em 72, nas Olimpíadas de Munique, eu fui, e a Henk é encostadinha em Munique. Eu peguei um carro e fui lá na Henk, por causa desse catálogo da Petrobras. Olha. E chegou lá, a moça me atendeu, uma secretária, e eu falei, olha, eu quero fazer no Brasil uma fábrica junto com a Henk. Aí a moça falou assim, puxa, que interessante, uma secretária, né? Eu deixei o cartãozinho, daí 2 meses, me ligou, veio um Telex, você lembra do Telex? Lembro. Né? Veio o Telex, e aí começaram os contatos, e em 76 a fábrica em Cravinhos estava pronta. Foi esse comentário, isso que é empresa, né? Falei, puxa, eu quero então... Certo. A gente fabricava um redutor, vamos dizer, forte, que ainda está hoje operando nas usinas da Zanini, mas não se compara à tecnologia da Henk, que é uma empresa de 135, 140 anos, né, de existência, né, fazendo... Então, essa inspiração de tecnologia, caldeira, por exemplo, nunca a gente poderia ter fornecido uma caldeira para a Petrobras, mas como nós tínhamos a tecnologia Foster Wheeler, as principais caldeiras daquela época, para as refinarias a Fabor, Duque de Caxias, vários projetos da Foster Wheeler, nós é que fabricamos aqui em Sertãozinho. Quer dizer, nós na década de 70 já estávamos entregando esse nível tecnológico, né, em função desse acesso à tecnologia. O convite para que a consulta para você ocupar o ministério, qual é que seria a pasta? A indústria e comércio. E você... Não, porque eu disse o seguinte, da época foi uma coisa sigilosa, que eu também não poderia falar para ninguém, e eu não falei para ninguém, numa sala num quarto de hotel lá em Brasília, né? Eu disse o seguinte, que eu não tenho habilidade política, quer dizer, porque às vezes eu gosto de vendas, e a pessoa às vezes confunde o vendedor, fala, puxa, esse cara é bom de venda, ele deve ser bom político. Não tem nada a ver, né? Porque a política é uma arte que não tem nada a ver com venda. A política é uma arte de conciliar os divergentes. A política é a arte de conciliar divergentes. E as vendas é a arte de você unir os iguais, unir os convergentes. É completamente diferente as vendas e a política, né? Então eu expliquei isso, que eu não tinha essa habilidade, que eu não tinha, por exemplo, paciência para assistir uma reunião política. Eu falei, eu fui já várias vezes em várias reuniões, eu comentei com ele, eu fico desesperado, porque parece que aquilo nunca vai ter uma solução. A política não tem, né? é difícil, a política é uma coisa muito, é uma arte, né?
Então é isso, quer dizer, eu me desqualifiquei e de fato eu sou desqualificado para a política. Você um dia me deu uma entrevista no seu apartamento, na Constabile Romano, em frente ao hoje Parque Raia. Eu lembro que você até foi à janela e falou assim, aquele lugar é maravilhoso, aqui é um lugar que podia fazer um grande condomínio. Hoje estão construindo um condomínio maravilhoso lá na frente, você já estava enxergando isso lá atrás. E a entrevista era para o jornal O Diário. O Jarbas Cunha tinha me pautado e falou, você tinha voltado de Cuba. E na época era proibido o brasileiro viajar para Cuba. Nossa, foi 83 isso. Isso aqui. Foi 83 isso. E você com essa franqueza que você repete lá nessa entrevista, que muito me alegra, você falou, não, eu acho que você ia pelo México, né? Do México ia para Cuba. E aí eu acho que você tinha que ter um outro passaporte, porque o passaporte brasileiro... Eu sei que você menciona na entrevista, e eu fiz a entrevista. 3 dias depois que a entrevista foi publicada, eu estou sentado no escritório da sucursal da Folha de São Paulo, em Ribeirão, chegou um senhor e se apresentou como... eu sou tenente do Exército, e eu precisava fazer algumas perguntas para o senhor, tudo bem? Ele falou, senta aqui, tudo bem, fica à vontade. E eu fiquei imaginando assim, na Folha eu não escrevi nada que pudesse, até porque quando eu comecei a trabalhar na Folha, a orientação era essa, cuidado que você vai escrever, né? Cuidado. E eu digo, mas eu não fiz nada, eu tenho uma cautela danada, E aí ele perguntou assim, ele abriu o jornal de a entrevista do Luiz. Era a nossa entrevista. Era a nossa entrevista. Poxa vida. E aí ele falou assim, você que fez, a pergunta, você que fez, eu assino a matéria, foi eu que fiz. O entrevistado falou isso? Falou. Você gravou? Não. Tinha que ter gravado para levar para o General Figueiredo. Pois aí facilitava tudo, né? E aí eu falei, não, eu não gravei, até porque eu nunca tive o hábito de gravar nada, né? Digo, não gravei. Ele falou, mas é isso que ele falou. Digo, é isso que ele falou, porque tem alguma coisa maldita aí, alguma coisa mal feita, né? Eu disse, não, eu só queria ter essa informação. É isso mesmo, também nunca mais me procuraram, não sei se a você incomodaram em cima disso. Muito. Muito. Eu tive muitos problemas com relação ao... E na verdade você estava tentando vender equipamentos para o governo cubano, Exatamente. De usina, né? Exatamente. Eu estava tentando vender equipamentos para o governo cubano. E se você fosse hoje, se você quisesse ampliar o porto de Murayel lá, você estava bem no filme, né? Porque hoje o próprio governo, o BNDES, estimula investimentos em Cuba, né? Houve... Esse caso é complexo, né? Esse caso é complexo, porque as usinas estavam muito decadentes em Cuba, como estão, né, até hoje, né? E existia a possibilidade da gente exportar equipamentos aqui do Brasil. E na época eu fui no Itamaraty, conversei com o pessoal do Itamaraty se eu poderia, se isso não afetaria, o Brasil não tinha relação. Você lembra o nosso passaporte? Né? Todo mundo menos Cuba. Não podia ir para Cuba, né? E tal. E eu pedi uma autorização especial para ir para Cuba. Foi até uma coisa interessante, porque nós fomos num grupo de pessoas e entre elas tinha o pessoal da STAB. Nós fomos lá para conhecer. E o João Guilherme Almeida era o presidente da STAB naquele tempo. E nós fomos num bar e falaram lá, aqui o nosso presidente, né? Mas que era da STAB. Aí o pianista, quando terminou de tocar, veio na mesa, pegou na mão do João Guilherme e falou assim, o senhor me leva com o senhor para o Brasil, que depois o senhor me solta lá. Me solta no aeroporto que eu me vi. É um desespero para ir embora, né? Então, esses países assim sempre foi uma coisa, sempre foi ridículo, né? Porque esses regimes autoritários, né? São regimes que empobrecem a nação, né? A gente está cansado de ver isso, mas eles se repetem, né? Isso se repete, parece aquela frase do Claude Lelouch, não sei se você lembra daquele filme Retratos da Vida, que ele diz assim, na nossa vida existem 2 ou 3 histórias, mas elas teimam em se repetir como se nunca tivesse acontecido.
o negócio volta, né? Volta, o negócio volta, a coisa da ideologia volta, começa o pessoal a falar de direita, de esquerda, coisa. Eu achei que isso aí nunca mais ia voltar, esses assuntos que hoje estão em pauta, eu achei que nunca mais eles iriam voltar, porque a ideologia, você tem que fazer o que é certo para aquele momento, para aquelas necessidades da população, né? Não tem outro caminho, né? Luiz, no seu livro você relata também o grau de dificuldades que você passou para trazer profissionais renomados do mundo para trabalharem aqui em Sertãozinho. Essa dificuldade, a dona Karina, inclusive, menciona que ela ajudava até a receber as esposas desses engenheiros e técnicos, enfim. Foi realmente difícil você conseguir convencê-los a vir para Sertãozinho? Porque uma coisa é você falar, você vai trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, tá tudo bem, tá tudo, né? Até Ribeirão Preto já tinha uma condição melhor. Nessa época, eu fiquei impressionado com a distância do Brasil para o resto, assim, principalmente para a América Latina, porque nós trouxemos alguns engenheiros da Argentina e alguns engenheiros do Chile. A gente fazia o quê? A gente colocava um anúncio no jornal em Santiago e alugava o hotel, uma suíte e fazia as entrevistas. Ia com o RH, ia com o nosso psicólogo, tudo, e fazia as entrevistas. Mas o conhecimento que eles tinham do Brasil era zero, impressionante, zero. Então foi preciso trazê-los aqui para eles decidirem a vir, para eles conhecerem as condições de vida, porque eles achavam que as condições de vida seriam muito inferiores, e não eram até superiores, vamos dizer. Ribeirão Preto já era uma cidade excelente, né? Mas precisou trazê-los previamente, passar uma semana para eles, com a família, né, com a esposa, para eles tomarem uma decisão. Porque não havia nenhum intercâmbio entre o Brasil e esse país. Impressiona isso, né? E muitos deles, mesmo depois saindo da Zanini, permaneceram aqui na região. Muitos constituíram, como o nosso homem de tecnologia era o Carlos Murgues, ele ficou na região, o Carlos Cruz, que dirigiu a usina Guarani muitos anos. Muitos deles ficaram aqui entre nós. Luiz, eu vou fechar esse programa de agora e nós vamos já, se permanece no estúdio, nós vamos já gravar o programa da próxima semana. Então nós agradecemos ao telespectador amigo e já fica aberto o convite para que na próxima semana a segunda parte da entrevista com o empresário Luiz Lacerda Biagi. Então até a próxima semana, muito obrigado.